Tá bom, Lu, vamos dar início então. Então, um bom dia a todos, né? Nós vamos falar um pouquinho, eu, o Favarin e o Marco, vamos falar um pouquinho a respeito da lei, dessa nova lei, que trouxe alteração em alguns quóruns de deliberação de sócios nas sociedades limitadas. Essa lei, ela é de setembro agora, de 2022, ela entra em vigor a partir de 22 de outubro, e de acordo com essa nova lei, quais quóruns que foram reduzidos, né? Nós tivemos uma redução de quóruns na sociedade limitada, quórum de aprovação, relacionada a 3 matérias: a eleição de administrador não sócio, a alteração do contrato social e as operações de incorporação, fusão, dissolução e cessação do estado de liquidação. Então, nos próximos slides, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos, de cada redução desses códigos que a lei alterou e que passou a viger agora a partir do dia 22 de outubro. Então, o primeiro deles que nós vamos falar é a eleição de administrador não sócio, né? Então, como que era anteriormente a essa lei? Então, para a eleição de um administrador não sócio, era necessário a aprovação de 100% dos votos, se o capital não estivesse integralizado, e 2/3 dos votos, se o capital estivesse totalmente integralizado. Qual o novo quórum? Então, como que ficou agora? Então, a eleição de um administrador não sócio precisa de aprovação de 2/3 de votos, se o capital não estiver integralizado, e mais de 50% dos votos, se o capital estiver totalmente integralizado. Dessa forma, o artigo 1061 do Código Civil passou a ter a seguinte redação: então, a designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Então, aqui nós temos 2 pontos para a gente refletir um pouquinho. Então, na limitada, nós podemos ter eleição de administrador não sócio e eleição de administrador sócio, que são os sócios administradores. Nós podemos ter eleição de administradores direto no contrato social ou em ato separado, em ata de reunião de sócios. Isso tudo vai depender de como é que está acordado isso no contrato social. Essa questão esse novo quórum se aplica aos administradores não sócios, tá? Os administradores sócios geralmente são nomeados no contrato, mas a sua destituição também se dá pela metade do capital social. Então, se eu tiver um administrador sócio nomeado no contrato, eu posso destituí-lo com metade do capital social. Não sócio é mais de 50% dos votos. O que significa? 50% do capital social mais um voto. Então, é sempre bom a gente verificar o contrato social, a questão da administração, de que forma são eleitos os administradores. Podem ser de 2 formas, de uma única, somente em ata de reunião, a questão de prazo de mandato, enfim. Existem essas regras, mas precisa ser levado em consideração o acordo que foi feito entre os sócios e que está refletido no contrato social. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que foi alterado. Favarin, Marco, quer comentar alguma coisa a respeito desse ponto? Favarin primeiro. Ok. Lu, eu acho que é importante aí nós chamarmos a atenção que, primeiro, que a alteração na lei
não se aplica diretamente àqueles acordos que foram feitos no contrato social ou nos acordos de sócio pelas partes. Então, cada parte tem que olhar os seus contratos sociais e olhar os seus acordos de sócio para verificar se estas modificações de quórums se são compatíveis com o que eles combinaram entre si nos contratos, e se não compatíveis, se querem fazer as alterações, porque há uma redução de quórum. Ora, uma redução de quórum, ela não se aplica automaticamente, porque o quórum combinado era o anterior. Então, as partes estavam com combinação anterior. Então, isso é importante que a gente sempre preste atenção, que ela tem vigor imediato enquanto lei, no entanto, a sua aplicabilidade depende de estar aderente aos acordos do nosso contrato social. Tá certo? Então, isso é importante. Nós temos que chamar a atenção que igualou com relação à SA o quórum, porque a nomeação de administradores na SA eu faço por maioria, né? E anteriormente, na limitada, era um problema de ter 2/3, muito maior do que a situação que eu tinha anteriormente na SA. Então, nesse sentido, igualou na SA. Pode seguir, Lu, você vai ter alguns só detalhes colocar um ponto, aí, se você quiser colocar depois. Fala, Marquinhos. Uma observação justamente essa questão da comparação da SA com a limitada. Muitas vezes, quando nós íamos fazer o planejamento societário, em que você tinha que determinar os quórums, então, em algumas situações em que você tinha que pensar quais eram os quórums que você ia fazer as determinações, e isso implicava na escolha da sociedade, se você ia fazer sociedade por ações ou a sociedade limitada, hoje caiu por terra, então hoje igualou esses quórums. Então, facilita um pouco na questão da escolha da opção societária, do tipo societário que você vai utilizar, e acaba focando muito mais na questão tributária, na questão das demais implicações de uma SA ou de uma sociedade limitada. Os quórums agora ficaram igualados e acabou essa discussão de quórum. Vamos lá, Lu. Então, vamos lá. Então, o próximo ponto que também foi alterado por essa lei foi a questão da alteração do contrato social, que antigamente era necessário a aprovação de 3/4 do capital social, e agora o contrato social pode ser alterado por aprovação de mais da metade do capital social. Então, aqui eu só coloquei um pouquinho o artigo 1076, só para a gente ver que eu vou falar dele um pouquinho lá na frente, né? Que antigamente nós tínhamos o 3/4 do capital social que era para alteração do contrato. E agora nós temos as deliberações se pautam em quê? Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social e pela maioria de votos dos presentes. Então, assim, lá na frente a gente vai falar um pouquinho dele, quais são as deliberações que precisam de mais da metade do capital, entende 50% mais uma cota, e quais deliberações que precisam da maioria de votos dos presentes. Na verdade, nós temos só um detalhe que eu acho que compensa a gente falar, são muitos poucos contratos de sociedades limitadas que nós vemos uma cláusula bem robusta com relação à reunião de sócios, né? A limitada mesmo prevê que uma assembleia de sócios é necessária quando existem mais de 10 sócios. E fora isso, é uma reunião de sócios. E com isso, as limitadas, por serem menores, por terem menos sócios, dispõe muito pouco a respeito das reuniões no seu contrato social.
Então, isso chama um pouco a atenção, porque quando a gente fala desse item 3 aqui, que é a maioria de votos dos presentes, geralmente a gente tem a convocação para uma reunião. Então, a convocação para a reunião pode ser, a reunião pode ser, na verdade, nós temos quórum de instalação das reuniões. Então, a reunião pode ser instalada com um determinado quórum numa primeira convocação, ou um outro determinado quórum em segunda convocação, ou com qualquer número de quem tiver presente. E isso quer dizer que, se uma reunião se instalar com qualquer número de sócios que estiver presente, esse pequeno número de sócios, de acordo com o inciso 3º desse artigo, eles podem votar algumas deliberações, porque é a maioria de votos dos presentes. Então, o que o Favarin já falou, e eu torno a repetir, essa alteração, a maioria, ou quase a totalidade, com raras exceções, os contratos sociais atuais de sociedades limitadas remetem a qualquer alteração necessita de 3/4 do capital. Novamente, isso não é automático. Existe uma necessidade de se fazer alteração no contrato se for uma escolha alterar para esse novo quórum. E seria muito interessante, já que precisa ser alterado o contrato, passar um pente fino na questão de reunião de sócios, né? Como é que está o quórum de instalação, como é que está o quórum de deliberação, acho que de repente fazer uma revisão geral, né? Ao mesmo tempo que é bom para alguns, esse quórum de mais da metade, para outros nem tanto, né? Favarin, Marco, querem acrescentar? Luciano, eu acho que você abordou a questão importante aí. Nós temos, na verdade, duas coisas absolutamente diferentes. Uma coisa é eu ter a maioria de capital e a outra coisa é eu ter a maioria das pessoas. Então, eu tenho algumas deliberações que poderiam perfeitamente levar a que os minoritários tomem decisões com tranquilidade. Isto pode ser conveniente ou muito inconveniente para os sócios majoritários, né? Então, nós temos que revisar os contratos para ver aqueles casos em que o meu acordo manda o capital ou manda a quantidade de pessoas. E é muito, muito interessante, e a diferença fundamental da SA com a limitada, por quê? A limitada, ela é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade que prevalece o afeto societário. Ora, diferente de uma sociedade anônima, que é uma sociedade de capitais. Então, o afeto societário na limitada, que considera pessoas, eu deixo ao poder dos minoritários a quantidade de pessoas. Então, sempre a gente tem que ler com cuidado em cada contrato, em cada composição societária, a questão das pessoas em si. Tá? Então, isso reforça ainda mais o problema do afeto societário no limitado. Marquinhos, você quer falar alguma coisa? Eu vou deixar para... Eu concordo com você na questão do acordo de sócios. Muitas vezes, a principal questão do afeto societário, quando você vai juntar as pessoas, os sócios, muito fácil quando a empresa está iniciando, está todo mundo junto, todo mundo com o mesmo objetivo, mas ao longo do tempo, quando você começa a ter divergências de opiniões, divergências de visões, um acordo de sócios resolve isso e você não fica naquela briga de definir, como muitas vezes a gente vê em processo judicial de dissolução de sociedade ou uma briga de sócios no litígio, em que você tem que usar o próprio contrato social e você fala, tá, o seu contrato social não dispõe nada diferente do que a lei fala, então não há o que você discutir.
Então, não serve para nada você utilizar um contrato social em que ele não tem a real disposição dos sócios, a real intenção daqueles sócios daquela sociedade. Então, a importância de você fazer um contrato social bem estruturado, que reflete aquela união daquelas pessoas, e um acordo de sócios, se for necessário, para você também ter algumas disposições lá que vão interferir lá na frente quando houver um litígio, uma briga, já resolve boa parte dos litígios que a gente tem hoje, que se resume basicamente em ler o Código Civil e pronto, né? Então, é essa disposição que a gente precisa pensar. Fale, Lu. Não só mencionando a esse respeito, que nós tivemos um caso prático que o cliente nos perguntou, dizendo assim, olha, mas eu não tenho quórum no meu contrato social, né? O meu contrato social remete ao Código Civil e ao artigo 1076. Então, eu posso entender agora que o contrato pode ser alterado por mais da metade do capital social, eu posso alterar o contrato sozinho? E eu disse, não, né? Eu acho que o seguro morreu de velho, então, quando foi combinado aquilo, essa pessoa que nos perguntou tem 55% do capital social. Só que quando ele fez a combinação e ele assinou o contrato social com os demais sócios dele, o quórum era 75%. Né? Então, por que não fazer uma alteração contratual? Tudo bem que o contrato dele não fala em quórum, remete ao Código Civil, mas acho que para deixar claro e evitar qualquer problema futuro com os sócios, né? Por que não alterar o contrato e deixar claro que todos estão de acordo com esse novo quórum de alteração, né? De aprovação da alteração do contrato social de ser 50%. É o que a gente fala, né? Várias disposições, às vezes, não estão só no contrato, também estão no acordo, e assim, esses documentos resolvem muitos problemas futuros. Quanto mais detalhado ele tiver, mesmo sendo uma sociedade que tem-se em vista o afeto societário entre os sócios, mas nós estamos falando entre os sócios, né? Daqui a pouco nós temos futuras gerações e nem sempre os futuros sócios é garantia de que os sócios atuais se deram bem, os futuros também. Então, quanto mais regra estiverem previstas, menos confusão você pode ter futuramente. Então, só para deixar claro que a nossa indicação é faça uma alteração no contrato social e deixe claro que o contrato vai ser alterado de acordo com esse novo quórum introduzido por essa lei. O terceiro ponto é mais ou menos por tabela, porque os processos, né, as operações especiais de incorporação, de fusão, de dissolução de sociedade e cessação do estado de liquidação, também precisava da aprovação de 3/4 do capital. E agora, essas operações podem ser aprovadas por mais da metade do capital social. Por quê? Porque nessas operações, obrigatoriamente, envolve-se uma alteração do contrato. Ora, se o contrato alterava-se por 3/4, essas operações também precisavam da aprovação de 3/4. E elas também agora podem ser aprovadas por metade do capital social. Né? Então, são operações mais pesadas, vamos dizer assim, né? São situações mais significativas e por mais da metade do capital social dos sócios, elas podem ser aprovadas. Quer comentar, Catarina? E não aparece aí a cisão? Por que não aparece aí a cisão, Lu? Na verdade, a cisão também segue a mesma. Eu tenho uma perguntinha lá na frente falando da cisão. Eu te embananei aí agora. Então, dá para você. A cisão a gente fala no slide lá na frente, pode ela ser? Não tem previsão, ela não tem previsão. Ela não tem previsão na limitada. Da lei, né? Tá bom, dentro do Código Civil. Perfeitamente. Vamos seguir, então. Vou deixar você no slide lá na frente falar e responder isso para nós. Quer comentar alguma coisa aqui da incorporação, de fusão, de dissolução, fazer uma comparação com a SA? Não podemos esquecer que, com relação aos sócios
fazem a aprovação da fusão, da incorporação e tudo mais. Na verdade, os sócios aprovam um protocolo que foi firmado pelos administradores da sociedade. Pô, mas eu sou sócio e sou administrador. Ok, você está sentado em 2 cadeiras. Tudo bem, mas tem poder em uma e tem poder e obrigação em uma e tem poder e obrigação na outra. São 2 pessoas distintas quando se trata desse processo. Tudo isso está refletido dentro de um protocolo que segue as regras da SA que estão colocadas dentro da lei, tá? Pode seguir. Marco? Sem comentário, tá ok. Então, tá bom. Como eu havia dito lá atrás, nós vamos voltar um pouquinho na redação do 1076, porque o 1076 foi alterado, né? Foi o 1061 e o 1076 que foi alterado por essa nova lei. Então, se a gente olhar o 1076, o que ele fala? Né? As deliberações dos sócios serão tomadas. Então, nós ficamos somente com mais da metade do capital social e com a maioria de votos dos presentes. Isso aqui é o preocupante. Então, na verdade, vamos lá no 1076 para facilitar. Então, dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Então, aprovação de contas da administração, maioria de votos dos presentes. Designação de administradores quando feita em ato separado, mais da metade do capital social. Destituição dos administradores, mais da metade do capital social. Modo de remuneração, quando não estabelecido no contrato, mais da metade do capital social. Modificação do contrato social, mais da metade do capital social. Incorporação, fusão, dissolução ou cessação do estado de liquidação, mais da metade do capital social. A nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento de suas contas, maioria de votos dos presentes e o pedido de concordata, maioria de votos dos presentes. O que a gente vê? Simplificou-se muito o quórum, porque agora a gente tem maioria de votos dos presentes e mais da metade do capital social. Isso quer dizer que, dependendo do acordo, né, que existem entre os sócios, um sócio com 50% do capital social, mais uma cota, consegue tocar a sociedade e ter a maioria das deliberações. E a questão da maioria do voto dos presentes é muito importante naquela questão que eu comentei, da questão da reunião dos sócios. Como é que isso está definido no seu contrato? Né? Imagina que nós temos um sócio com 50% mais uma cota, só que existem questões que estão na maioria de votos dos presentes e ele não comparece à reunião. Né? Será que eu não precisaria ter destrinchado um pouquinho mais esse capítulo da reunião dos sócios e colocado um pouquinho mais de regras? Pode comentar, Favarinho. Você tocou nos pontos importantes aí. De fato, se eu sou um majoritário e deixo deliberações por conta dos presentes e não compareço à reunião, eu corro o risco dos outros tomarem decisões que não me convêm. Uma concordata, por exemplo, né? Um julgamento de contas, então, é necessário ajustar os contratos nesse sentido. Pode seguir tranquila. Exatamente isso. Eu acho que essa simplificação do quórum e que a lei traz, ela permite que você, claro, o seu contrato pode estabelecer quórums maiores, não poderia estabelecer quórums menores. Então, cabe essa avaliação para as empresas que até então utilizavam-se do quórum de 3/4 ou de 2/3 ou desta maioria, revisar os seus contratos, revisar os seus acordos de sócios, para que você continue tendo aquela decisão que foi tomada lá no início e que beneficiava por algum motivo, ou se você agora vai fazer uma revisão para adequar ao novo
ao novo Código Civil, a nova cláusula, a nova regra do Código Civil, como a Luciana comentou, a decisão de fazer a opção para aquele quórum definido em lei, quando você não determinou absolutamente nenhum quórum dentro do seu contrato social e deixou somente dito lá que segue a regra do Código Civil, se você estabeleceu isso lá em 1990, em 2000, a regra que você tinha lá atrás era de 3/4 e 2/3, e agora você está trazendo para metade. Isso reflete a real intenção de vocês ou não? Então, essa revisão é fundamental para a adequação do discurso. Eu acho que não menos importante, nem o Favarin nem o Marco comentou, mas a questão da aprovação das contas da administração, né? Muito poucas limitadas fazem uma ata de reunião de sócios e aprovam as contas. Quando que a gente vê isso? Numa discussão de sócios, num litígio, né? Onde vem a questão de todos os sócios aprovaram as contas dos exercícios anteriores, né? Então, é numa briga, numa dissolução parcial de sociedade, é que nós voltamos nessa questão de aprovação de contas. Quem aprovou, quem não aprovou, nossa, eu nem sabia que estava acontecendo isso, eu não sabia que fulano tinha aprovado essa conta ou que retirava isso, enfim. Essa questão de aprovação de contas também é muito importante, né? Mesmo que você não está efetivamente ali na operação, mas pelo menos uma vez por ano você tem uma reunião de sócios, porque ela é obrigatória, né? É a única reunião obrigatória pelo Código Civil, que é a aprovação das contas do ano anterior, que precisa ser feito todo começo de ano, da mesma forma que uma SA, e os sócios esquecem, os sócios deixam, os sócios passam e ninguém faz. E a gente descobre isso lá na frente, com N litígios que nós já acompanhamos, o Marco mesmo que participa de diversos processos e ninguém fez, ninguém sabia, e vamos discutir daqui quanto tem. Ou pior, né? Fica aquela disposição de assinou o balanço no final do ano, aprovou a conta. E aí você cai na discussão judicial e ele fala, tá, você assinou o balanço, você concordou com aquela conta que foi prestada. Então, tem sim que ter muita atenção com isso, quem pode aprovar, como vai aprovar, a formalização dessa reunião, é uma coisa que a gente bate muito aqui, né, Lu? Tem um monte de empresas limitadas, não faz a prestação de contas, não faz a reunião de sócios, a formalidade necessária para essa aprovação de contas, e depois, quando cai em litígio, descobre que aprovou por tacitamente, ele aprovou, simplesmente assinou o balanço, deu a concordância com aquele balanço, com aquela prestação de contas. Depois quer discutir judicialmente. Luiz, Marco, não? posso fazer uma pergunta, Marco? Claro. Claro. Você falou aí quem pode aprovar, né? Justamente essa é a minha questão. Vamos imaginar uma sociedade limitada que você tem o acionista, o sócio majoritário como administrador, né? Nessa reunião, ele pode aprovar as demonstrações dele mesmo? Quando acontece, nós temos algumas situações delicadas. Na limitada tem uma previsão. Quando os sócios administradores são eles mesmos quando os administradores são eles mesmos os sócios, não há que contestar a aprovação deles. No entanto, quando eles são sozinhos, a situação em que você tem 4 sócios e tem lá 2 administradores, 3 são administradores. O quarto não é administrador, ele não fez, então ele não é o único. A lei fala quando são os únicos sócios. Fora disso, o administrador não pode aprovar a própria conta, porque se aplica a regra subsidiária da lei da SA, né? A exceção se dá quando são os únicos. E nem sempre são os únicos. Então, esse é um cravo que persiste na lei. Nós tivemos, agora, recentemente, eu tive uma situação dessa no tribunal,
porque as contas foram aprovadas por maioria, no entanto, uma convocação de assembleia inadequada. Então, a conta está aprovada, mas as deliberações que tomaram de mexer em salários dos sócios, em remuneração dos sócios, só me deu confusão no tribunal. No 1071 aí, que é a questão dos honorários, que vai à aprovação de honorários, eu teria com o meu problema absolutamente resolvido. Então, sim conflituoso ainda. Luiz, complementando, por mais que o 1071 diga que a maioria dos presentes aprova a conta da administração e você pode ter situação em que o administrador está aprovando a própria conta e o não administrador seja a minoria e aí, consequentemente, ele não assina, mas a conta está aprovada, pelo Código Civil, pelo artigo 1071, não haveria nenhum problema, a conta está aprovada. Pelo Código, pela lei da SA, que subsidiariamente se aplica, existe a discussão do administrador aprovar a própria conta e, na questão de litígio, aí também tem que ser comprovado se a administração daquele sócio ou administrador terceirizado, né, administrador não sócio, prejudicou aquele sócio minoritário ou aquele que não concordou com a conta. Mas, lógico, aí litígio ele vai ter que apresentar em qual ponto lhe foi prejudicial e tudo mais. Mas, pelo Código Civil, não haveria nenhuma exceção, nenhuma restrição do sócio administrador ter aprovado a própria conta. Estou errado, Lu? Não, tá certo. Na verdade, se confunde um pouco, né? É a pessoa que é sócia e que é administrador, né? Na verdade, ela está aprovando contas, mas que não teve nenhum proveito próprio, não tem nada errado, então, nenhuma improbidade, eu não vejo problema, ele pode aprovar, sim, a própria conta dele. Você não tem na Assembleia a oposição do outro. Então, no momento em que há uma aprovação e na Assembleia eu não tenho nenhuma oposição, é um fato consolidado, porque houve a prestação de contas para os sócios. Eu fiz a aprovação dela, eu prestei conta e aprovei no que dizia respeito aos atos que estão lá, que são atos da sociedade, não são meus, e, não havendo oposição, acabou se aprovando pela omissão do outro. Mormente quando o outro não comparece, né? Pior ainda, está aprovado a revelia. Então, não deixa de ter a validade da aprovação da conta. É um conflito bravo, Luiz. Não, está certo, Favarinha. A gente tem aqui tanto SAs quanto limitadas, né? E, obviamente, nas limitadas, a gente sempre tem processos um pouco mais informais, até pela relação dos sócios, né? Pela relação afetiva dos sócios. Então, mas nas SAs a gente toma todo esse cuidado, né? E, apesar de você estar mencionando uma assembleia, eu acredito que na limitada, na reunião de sócios, é a mesma coisa para aprovação das a reunião de sócios, a rigor, a lei fala mais de 10 tem assembleia e menos de 10 tem reunião de sócios. E, de qualquer forma, fala mais que na reunião de sócios segue as regras da assembleia. Eu confesso que eu fico me perguntando, então por que não chamou tudo de assembleia? Né? Está cada vez mais parecido, né? SA ilimitada está cada vez mais parecido, né? Cada vez mais parecido. Interessante, ele torna cada vez mais parecido, ao mesmo tempo, a essência da sociedade de pessoas prevalece. Você vai lá, acho que lá para frente, o slidezinho do 1083 lá, que fala que o direito que eu tenho de ir embora. Ora, na SA eu não tenho direito de ir embora. Ela vai chamar lá a questão. Então, vamos. Indo para frente, agora sim eu vou comentar a decisão
que o Favarin tinha comentado lá atrás, né? Oi, Favarin, quer falar? Então, quando eu passei aquele slide, eu falei de incorporação. Eu só tinha dado o toque para você trabalhar nisso aí. Vamos lá. Então, eu tinha falado de incorporação, de dissolução, de liquidação e a cisão. Então, nós não temos quórum a respeito de processo de cisão no Código Civil. Mas, assim, da mesma forma da incorporação, da fusão, da liquidação, a cisão acarreta uma alteração no contrato social, e essa alteração no contrato social antes dependia da aprovação de 75% do capital. E agora, com essa mudança de quórum, né, nós temos que a cisão precisará de um quórum de maioria do capital social. Ah, eu não tenho nada disso falando no meu contrato. Perfeito. Que tal a gente olhar o contrato, se ele só remete, realmente vai ser uma combinação dos sócios, de ser alterado pela maioria do capital, ou vai permanecer aos 75%. Então, assim, são quórums menores, dependendo do lado que nós estamos olhando, muito satisfatórios, mas o que é que hoje tem acordado entre os sócios? Que é, né, o próximo slide que a gente está colocando, né? Que o entendimento da doutrina é que o contrato social sempre pode aumentar o quórum, mas não reduzir, né? E sempre está reduzindo, então tá. Então, precisa ter um instrumento de alteração com tudo aprovado por todos os sócios da sociedade limitada. Outra coisa que a gente já comentou é a alteração do quórum das limitadas pela 14451 afeta o quórum de aprovação das matérias? Não. Se o contrato social previa que só poderia ser alterado por 75% dos votos, ele só pode ser alterado pela maioria se houver uma alteração que altere essa disposição do contrato. Então, muito bom, os quórums foram reduzidos, mas é melhor se reunir com os sócios, fazer uma alteração contratual e deixar muito claro isso, para não haver problemas e litígios futuros. Pode falar, Marco. Na verdade, é justamente essa recepção da 14451, você tinha, lá em 2002, quando mudou o Código Civil, que você tinha uma alteração contratual para receber as alterações que foram feitas pelo novo Código Civil, mesmo que você não tinha alterações dentro do seu contrato social, mas você recebia aquele novo Código Civil com as novas disposições e regras que ali estavam. A 14451 é a mesma coisa. Ela tem a aplicabilidade para o Código Civil no momento em que ela altera os quórums dentro do Código Civil, mas dentro do seu contrato social, aquelas disposições que não tinham regras estabelecidas e sim simplesmente segue-se a regra do Código Civil, o ideal é que você faça essa recepção das alterações da 14451, de uma maneira que você deixa claro na sociedade, em caso de litígio até, de que os sócios estavam de acordo com essa alteração de quórum que a lei trouxe e que os sócios concordam ou mudam a regra e aí sim, quando você diz, olha, eu tenho 3/4 de aprovação ou 75% do capital para tal assunto, para tal mudança, e essa mudança vai fazer com que você deixa claro dentro do contrato social quais são os quóruns lá. Favarin? Tranquilo, acho que você colocou bem a questão. Pode seguir. A Luciana caiu, o computador dela desligou, ela está voltando, por isso que o material parou de ser compartilhado. Eu achei que ela tinha terminado, até colher aqui do lado, ainda faltava. Acho que ela está fora do cabo. Vou esperar uns minutinhos, senão eu tenho ele aqui, eu compartilho ele por aqui, não tem problema. Tá bom, ela avisou que já está voltando.
Ah, perfeito. Mas basicamente é isso. Eu acho que a regra da lei... Aproveitar, se alguém quer fazer alguma pergunta, podemos aproveitar até que a Luciana organize a entrada dela lá. Estou vendo o Vinícius aí na tela. Beleza, Vinícius? Tudo bem, Favarin, tudo tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Então, tá bom. Está sendo uma aula, como sempre, da equipe aí. Parabéns a todos, hein? Vamos jogar a pergunta para a Luciana. A Luciana disse que está hoje afiada para explicar. A Luciana estudou para poder. Calma que agora eu estou nervosa que nem compartilhar a minha tela. Olha aí. Gente, espera. Espera, porque tem que ter umas coisas dessas. O que vocês acham? Vai se virar nos 30. Então, vai. Lúcia, tudo bem com você? Bom dia, Lúcia. Vocês estão vendo minha tela? Isso, estamos vendo, pode mandar. Sim. Nossa Senhora. Então, aqui vocês já falaram, né, Favarin e Marco? Me socorreram nessa? Isso. Na caída aqui da cadeira? Não, Lu, não. Essa parte final a gente estava comentando da necessidade de alterar, sim, o seu contrato social e adequar. Mas pode fazer observação sua. Isso, não, tudo bem. Acho que a gente só falou, né, a questão de ser novamente, de se fazer uma alteração, de se alterar o contrato, de não ser por tabela, remete-se àquele Código Civil, aquele novo quórum, para que a gente não tenha problema futuro. Vou passar para o próximo. Então, quando entra em vigor a nova norma, o que podemos fazer para defender o veto dos cotistas minoritários que contavam com a proteção legal? Então, a nova lei entrou em vigor a partir de 22 de outubro. Então, os cotistas atingidos não podem obrigar os sócios majoritários a incluir agora no contrato social o quórum que era demandado por lei e que lhes provia proteção. Não obstante, podem os sócios afetados renegociar os termos do contrato social e do acordo de sócios para reaver a proteção que era lhe dada por lei. Um outro questionamento que a gente teve é de um outro cliente que, olha, Luciana, eu tenho 55% agora. Então, agora eu mando e desmando e faço o que eu quero. Perfeitamente, de acordo com os novos quórums, sim. Mas isso está acordado entre os seus sócios? Né? Os quórums serão alterados no contrato social? Os cotistas minoritários concordam, né, em deixar você tomando todas essas decisões sozinhos? Então, novamente, depende de sociedade para sociedade, de o acordo que existe entre os sócios. Favarin? Marco? É um momento, na verdade, a modificação da lei leva ao momento de repactuar as relações sociais. Então, cada empresa tem que fazer uma revisão nos seus combinados, e digo que boa parte atende uma facilidade de processo, mas não necessariamente atende a todos os conflitos dentro da sociedade. Então, é bom repactuar. Se vão diminuir ou se não vão diminuir, se vão, não tem problema nenhum. Aqueles que não fizerem as diminuições, prevalece aquilo que está escrito no seu contrato com quórums maiores, né? Então é hora de repactuar. Como sempre, altera a lei, as sociedades têm que repactuar os seus acordos sociais. É isso aí. Exatamente. É hora de fazer essa recepção da 14451, deixar claro dentro daquela sociedade, dentro daqueles sócios, quais são as opções que ele tem. Então, talvez sentar com os sócios, fazer uma reunião dos sócios, falar da questão da mudança do quórum, pactuar novamente, olha, queremos que altere o quórum, você tem situações do sócio minoritário
que se prejudica, o sócio majoritário que se prejudica, você tem as duas situações. Esperar isso cair em litígio lá na frente, para depois discutir se estavam atentos ou não, se aquela vontade deles estava expressa dentro daquele contrato social, eu acho que é a hora de fazer agora esse ajuste e receber essas alterações e deixar claro quais são as intenções do sócio dentro do contrato. Pode seguir, Lu. Apenas um acréscimo, né, que nós colocamos, porque nós tem a ver, né, com essa questão de quórum e alteração de contrato, só para a gente já ir finalizando e deixar uns 5, 8 minutinhos para, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar, a questão da retirada de sócio, né, a questão de retirada de sócios e exclusão de sócios, que são 2 slides que nós acrescentamos, eles não foram alterados, né, por essa nova lei. Esses são os artigos vigentes. Favarin, você quer comentar? Na verdade, este BIRI 31 é exatamente a diferença fundamental entre uma sociedade anônima e uma sociedade limitada. Enquanto uma sociedade anônima, eu não posso pedir para sair, porque é uma sociedade de capitais e não tem o afeto societário. Na limitada, eu tenho aqui que, em caso de um sócio, a sociedade se resolver com relação a um sócio, ou o sócio não estiver de acordo com a sociedade, ele pede para liquidar. E a lei é um tanto severa e complicada. Ele diz que vai liquidar as cotas sociais em 90 dias em dinheiro. Que sociedade tem no caixa o dinheiro para pagar uma saída de sócio que se resolve contra ela? Uma loucura, né? Mas não houve alteração dessa questão e continua tendo, então, os sócios, qualquer que seja ele, o direito de brigar com o outro. Então, na briga com o outro, eu peço para o juiz dizer que eu quero sair dela. Então, é a questão da diferença fundamental da limitada. Por outro lado, no slide seguinte, Luciano, deve estar aí, que nós temos o quê? A sociedade pode fazer a exclusão do sócio minoritário. Não teve alteração nessa regra também, porque ele já falava que era por maioria. Então, se a maioria dos sócios entenderem que deve fazer exclusão, né? E muito interessante, olha só, quando ele fala maioria dos sócios, ele não fala maioria de capital. Olha só, né? Que representa mais da metade do capital social. Então, eu tenho uma quantia de sócios que representa mais da metade, ele vai poder excluir o sócio minoritário. Em que situação? Quando esta cláusula estiver prevista no seu contrato social. Então, nos contratos sociais, via de regra, tem essa alternativa. Pô, mas eu faço a exclusão, tudo bem, então, beleza, eu estou... Para excluir o minoritário, eu posso. Não posso tirar do minoritário os direitos que cabem a ele, né? Então, no primeiro caso, quando o sócio pede, hoje nós vamos fazer um balanço de determinação, dizer, apurar os valores da sociedade, que implica em colocar valores tangíveis e intangíveis. Tá? Então, bom, eu só somo lá os meus ativos são tangíveis e intangíveis. As minhas dívidas são declaradas, atualizadas. Os meus ativos, aqueles que eu tenho de fato registrados, declarados, são fáceis até. Vou avaliar um imóvel.
Só que como é que eu avalio fundo de comércio? Como é que eu avalio o goodwill, né? Que hoje a gente trata a empresa, que é a mais-valia, a lei fala a mais-valia, né? É a organização dos fatores. Então, isso continua tendo implicações, tanto no caso de saída, pedido por saída, como no caso de exclusão. Exclusão ele deixa de constar no contrato, tudo bem, mas ele vai ter que ser indenizado, né, amigavelmente ou indenizado judicialmente. Então, estas duas questões, não houve alteração nesta lei, né, mas tem exatamente implicações de quórum, que por isso a gente trouxe aqui para a gente refletir um pouco. Tá bom? Então, Marco? Nessa reflexão da saída, tanto de tirar sócio quanto pedir para sair, quantos processos judiciais a gente atua, como com assistente técnico, com perito judicial, em que você tem uma discussão absurda dos sócios que não definiram a regra lá quando pactuaram o contrato social, não pensaram, né, na possibilidade de uma hora um querer sair ou eu querer tirar um sócio minoritário, e nesse caso fica aquela discussão, tá, mas a minha contabilidade, eu vou usar a contabilidade como balanço de determinação, o que não é uma realidade, porque não necessariamente o seu balanço reflete. Lógico, negócios pequenos, você acaba resumindo a estrutura do patrimônio dentro de uma contabilidade bem feita. Mas um negócio em que você tenha um fundo de comércio, que você tenha outros ativos ou até mesmo contingências que não estão refletidas naquele balanço, não adianta a empresa querer usar aquele balanço para aquela resolução, para aquela apuração de haveres. E lógico, como o Favarin comentou, você, tirando o sócio ou saindo o sócio, os direitos dele de receber pela cota parte dele não está excluída. Então, esta apuração dos haveres, quando feita judicialmente, você tem toda uma discussão que entra em perícia, e aí vai o perito, lógico, você tem correntes de perícia que vão direto para o balanço de determinação e pronto, você tem peritos malucos que vão para a área de querer fazer um valuation da empresa, e aí o que tiver determinado dentro do seu contrato social, dentro do seu acordo de sócios, é o que vai valer. Então, se você determinou lá que será feita uma avaliação da empresa usando base o valuation, usando base o fluxo de caixa descontado, ótimo, aquilo é o que vai ser utilizado pelo perito, seja ele lá na Câmara Arbitral, seja ele no Judiciário. Se você determinou que vai ser simplesmente seguido o que fala o artigo 1085 lá da questão do balanço de determinação, balanço especial, você vai cair em toda a discussão judicial de que um quer o balanço de uma determinada forma, um quer com uma avaliação de imobilizado, um quer com a avaliação do fundo de comércio, enfim. É uma briga que vai longe e os sócios nunca veem o dinheiro da sua cota-parte do que tem de direito lá. Mas é isso. A rigor o problema reside sempre na avaliação dos ativos. Não, uma coisa, quando eu tenho ativos corpóreos, é razoavelmente fácil de se fazer a avaliação deles, e quando eu tenho intangíveis, realmente o comando hoje de valuation se dá por fluxo de caixa descontado, e aí nós caímos em alguns problemas. As empresas pequenas, particularmente, que pagam as remunerações dos administradores via lucros, e não, mas tem economia de INSS e tudo mais. Muito bem, se eu for fazer um valuation, qual é a referência de capacidade geradora de caixa? Lucro. E aí nós ficamos brigando, nós temos processos que a gente fica aí discutindo, o perito toma corretamente os lucros, projeta os lucros e não se esquece que os administradores do negócio são os mesmos sócios que se remuneram não por retirada pro labore, mas pelos lucros que eles recebem. Então, ou de fato a empresa gera essa quantia de lucro.
sim, gera sacudir de lucro, porque os administradores estão predispostos a trabalhar por limite de salário de referência, de salário mínimo, escambau. Então, são esses cuidados que a gente tem que pensar sempre. Não resolvemos com essa alteração de lei essas questões. Elas vão continuar persistindo para a gente tratar caso a caso. Eu abriria para as questões, Marquinhos, Luciana, se alguém quer colocar, para a gente poder cumprir a nossa meta de trabalhar no tempo certo numa live dessa aí. Eu acho que nós temos 3 minutinhos, se alguém quiser comentar, se alguém quiser perguntar, né? Antes da gente encerrar, nós temos uns minutinhos que dá tempo. Lembrando que essa apresentação vai estar gravada, a gente manda depois o link da gravação para todo mundo e pode também mandar pelo site, pelo chat, pelo e-mail. A Letícia está administrando aí as perguntas ou qualquer coisa e depois a gente vai respondendo, enviando o material, não tem problema nenhum. A Lu disponibiliza esse material também no site para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Ficamos à disposição. Alguém vai fazer alguma pergunta, não? Não, só queria parabenizar. Parabenizar de novo pelas explicações, sempre muito bom, né? Apesar de a gente ter lá as 2 sociedades, a nossa sociedade anônima, tudo, mas tenho também a limitada, mas é uma aula, né? E a gente tem que fazer exercício de casa agora, olhar, como você falou, né? Mas fazer o exercício de casa sob orientação de vocês, porque é bem complicado. E é aquela coisa, né, Lúcia? Às vezes a gente fica preso na estrutura societária. Então, vamos, no caso seu, né, que são a SA, as 2 principais SAs, a gente fica preso. Tá, então eu tenho uma SA em relação, porque não tem afeto societário, não tem a necessidade do afeto societário, ou eu fico numa SA por questão justamente do quórum de deliberação, que é um dos casos teus lá também, né? E hoje em dia não, você poderia facilitar e falar, não, eu tenho uma sociedade limitada e o meu quórum está atendido tendo 50 mais 1, né? Então, não tem problema nenhum. Mas é realmente o que você falou, fazer a lição de casa e adequar os contratos daqueles clientes, adequar os contratos nossos, enfim, fazer refletir o que realmente a sociedade quer, os sócios querem, né? Joia, muito obrigada, viu? Foi muito bom. A gente que agradece. Obrigada, Lúcia. Acho que o seu Mauro, o seu Werner quer falar? Temos uma dúvida. Na verdade, quando não tem nenhuma previsão contratual desses quórums, o quórum que fica valendo é o que era o antigo ou é o novo? O vigente, atual, sempre. O que vale é o 14451, que já fez a alteração do Código Civil. O que vale daqui para frente, do dia 22 de outubro para frente, é o quórum da 14451. Mas já alterou o Código Civil. Só acrescentando, foi aquilo que nós comentamos, né? Quando você assinou o contrato com os seus sócios, era os quóruns anteriores. Tudo bem que o seu contrato remete ao Código Civil, mas são novos quóruns. Então, por segurança, seria interessante se fazer uma alteração contratual, né? Mencionando essa redução dos quóruns, e que todos os sócios assinassem e dessem a concordância. Seria exatamente igual para você evitar qualquer problema futuro. Exatamente igual ocorreu lá na mudança do Código Civil em 2002. Então, você faz uma alteração contratual recebendo essas alterações, dando acordo, porque realmente você tem uma mudança de quórum para uma sociedade que você tratava, claro, de 2/3 ou 3/4 para 50 mais 1, é uma mudança significativa. E aí, lógico, pode não refletir a vontade daqueles sócios na sociedade. Óbvio que a lei manda, a lei fez a alteração, mas os sócios têm que estar de acordo, porque em caso de litígio, ele pode sim chegar numa discussão e dizer, não, mas eu concordava com o que estava quando a gente assinou o contrato social. Entendeu? Lógico, o juiz vai dizer, vai ter toda a avaliação, mas a lei mudou, então mudou o quórum, mas a vontade daquele sócio foi respeitada ou não. É essa discussão que a gente tem que pensar. Quando eu fiz o meu contrato social, a vontade era uma.
Hoje mudou, então eu tenho que fazer isso estar refletido e adequado das vontades dos sócios dentro daquele contrato social. Ok, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Favarinho, mais alguma consideração? Não, gente, eu agradeço a participação de todos, a presença de todos ouvindo a gente e espero que tenhamos aí apresentado pontos importantes para a reflexão de todos. Um bom dia para todos e muito obrigado por estar partilhando conosco. Bom dia, gostei de ver você aí, hein, Gustavo? Faz tempo que a gente não conversa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer e sempre uma aula mesmo, né? Falar com vocês. Valeu. Isso aí, Gustavo. Um abraço. Acho que a gente pode Obrigado, um encerrar. abraço. Pessoal, Valeu, tchau, tchau. muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela atenção. O que tiverem de dúvida, encaminhe no e-mail, pode encaminhar no e-mail da Conscamp, no e-mail pessoal meu, da Luciana, do Favarim, e a gente vai, com todo carinho, responder a vocês aí o que for necessário, tá bom? Vamos à Pessoal, muito disposição para obrigado. ajudá-los. Obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês. Até mais. Obrigada. Obrigado. Falou, tchau.